Quando a gente pensa dessa forma, eu não consigo me desenvolver porque eu tenho que cuidar da minha família. É importante entender que dentro da nossa mentalidade, da nossa mente, nós construímos uma causa e efeito. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma causa, então eu não consigo me desenvolver porque eu tenho que olhar para minha família, porque eu tenho que cuidar da minha família. É como se dentro da minha cabeça existe uma condição: ou eu me desenvolvo, ou eu cuido da minha família, entende? Uma coisa tecnicamente acaba anulando a outra. Eu penso dessa forma. A partir do momento que eu penso dessa forma, que eu estruturo a linguagem que eu venho comunicando comigo mesmo dessa forma, eu estou criando um processo de crença limitante. O porquê disso? Para quem não sabe, crenças, de uma forma geral, são os nossos pensamentos, que são verdades absolutas que a gente acredita. As crenças podem ser instaladas por terceiros ou mesmo através das nossas próprias vivências. Então, talvez, se você veio de uma família, por exemplo, onde as mulheres acreditavam nisso, né, que ou cuida da família, ou cuida de si, ou cuida da família, ou se desenvolve, ou cuida da família, ou trabalha, né? Antigamente, esse pensamento era um pensamento mais normalizado, vamos dizer assim, era mais comum. Mas não precisa ser dessa forma, né. Só que a partir do momento que eu penso dessa forma, né, eu não consigo me desenvolver porque eu tenho que cuidar da minha família, eu preciso fazer uma escolha entre o sim e não. Então, se eu cuido da minha família, eu abro mão de me desenvolver. Isso é o que eu acredito. A partir do momento que esse pensamento se repetiu várias vezes na minha vida, ele acaba se tornando uma crença limitante. Mas o que que as crenças têm a ver tanto com as nossas ações? As crenças são justamente o momento onde a gente direciona nossas vidas. Então, se eu tenho muitas crenças limitantes, muitas crenças que acabam limitando as minhas ações, eu vou ter uma vida muito mais limitada. Se eu alimento crenças mais positivas, mais poderosas, que me impulsionam, eu acabo vivendo uma vida muito aberta, muito mais aberta. Eu consigo prosperar nas áreas da minha vida, justamente porque a direção está para prosperidade e não para limitação. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande com a força que existe nos nossos pensamentos, com a força que existe na forma que a gente se comunica com a gente mesmo. Só que a maior parte das vezes que a gente se comunica com a gente mesmo é uma comunicação tão interna, tão velada, que a gente não tem consciência, né? A gente não para refletir no que está acontecendo. A gente não para refletir nas possibilidades. Será mesmo que eu tenho que ficar nessa encruzilhada? Ou eu faço isso ou faço aquilo? Né? Quem foi que determinou? Não existe nenhum outro exemplo na sociedade que mostra que é possível fazer diferente, entende? Então, conforme a gente vai pensando de uma forma, e essa forma a gente pensa de forma repetitiva, a gente acaba instalando e validando essa crença. As crenças, elas podem ser instaladas de duas formas, ou através de um alto impacto emocional, ou seja, acontece muito impactante, algo muito impactante na minha vida e emocionalmente isso tem um significado forte, e aí basta uma única vez para acontecer para eu cravar aquela crença, ou a crença é instalada através de repetição, que é o modo mais normal de se instalar a crença, vamos dizer assim. Então, se eu tenho um pensamento, porque eu aprendi talvez com a minha mãe, com as mulheres da minha família, eu aprendi, é um pensamento que vem de geração para geração, ou mesmo eu acredito que eu preciso abrir mão de tudo para cuidar da minha família. Se é um pensamento que eu venho alimentando, é um pensamento que de uma certa forma me limita, e é um pensamento, a partir do momento que eu não faço nada para mudar essa condição, é um pensamento que se transformou numa verdade absoluta. Quando a gente vai repetindo esse pensamento, o subconsciente ele não questiona mais e ele acredita que é aquilo. E aí você começa a trabalhar em função disso, né? Talvez você até tente fazer algo para se desenvolver, mas vão vir os processos de sabotagem, vão aparecer a procrastinação, justamente por você não ter consciência do que está acontecendo dentro de você.
Gente, é extremamente possível a gente viver uma vida mais equilibrada, não estou dizendo equilibrada como se fosse um marasmo, uma linha reta, mas é possível a gente viver uma vida mais equilibrada. É extremamente possível a gente buscar prosperidade em todas as áreas da nossa vida e não só em uma única área da nossa vida. Só que para isso a gente tem que estar disposto a mergulhar dentro da gente para detectar, né, para trazer para a consciência o que limita, destravar essas limitações, superar essas limitações para então chegar na prosperidade. Não é só ficar pensando na prosperidade final, a gente precisa identificar o porquê que ainda não prosperou, não se desenvolveu pessoalmente, profissionalmente ou quer queira o que você deseja na sua vida, né? Então a gente precisa entender que quando vem esses pensamentos condicionados, né? Ou eu faço aquilo, ou eu faço isso, é como se a gente se colocasse numa encruzilhada, e aí eu preciso tomar uma decisão que é entre a vida e a morte, né? Então, se eu escolher cuidar mais de mim, se eu escolher me desenvolver, eu vou precisar abandonar a minha família. Olha o peso disso. E você, mulher que me escuta, como é que você vai abandonar a sua família? A mulher não foi feita para cuidar, para zelar, para oferecer amor. Entende como é conflitante dentro da gente, entende a importância do autoconhecimento, da gente olhar para tudo isso, né, então a gente precisa estar disposto a fazer esse mergulho.